Bom dia. O exercício que eu vou resolver é o exercício 7 da atividade 7 de física. E ele fala o seguinte: para aquecer 500 gramas de uma certa substância de 20 graus para 70 graus Celsius, foram necessárias 4.000 calorias. Aí vem a pergunta: a capacidade térmica e o calor específico valem respectivamente. Então, nessa ordem, eu quero saber o valor da capacidade térmica e do calor específico. Então, capacidade térmica eu represento pelo C maiúsculo, calor específico pelo C minúsculo. Então, eu tenho que ver quais informações que eu tenho e as fórmulas que eu tenho para usar. Lembrando que a capacidade térmica, ela é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. E o calor específico, Czinho, ele é o quê? Ele é a capacidade térmica do material dividido pela massa desse material, certo? Bom, então, o que eu tenho de informação? Então, essa daqui são as fórmulas. Primeira coisa, eu tenho que, para aquecer, 500 gramas. Então, eu tenho a massa, 500 gramas. Eu tenho que a substância estava a 20 graus Celsius e foi para 70. Então, uma variação de temperatura foi do quê? De 20 foi para 70 graus. Então, teve um aumento de quanto? De 50 graus Celsius. Então, esse é o valor do ΔT. O que mais que eu tenho? Eu tenho a quantidade de calor que foi fornecido para esse material. Foram fornecidas 4.000 calorias. E aí, com isso, eu vou calcular a capacidade térmica e o calor específico. Então, eu tenho massa, eu tenho variação de temperatura e eu tenho quantidade de calor. Então, com essas informações, eu já consigo calcular meu primeiro item, que é a capacidade térmica. Então, a capacidade térmica, eu vou pegar a quantidade de calor e dividir pela variação de temperatura. Então, foram fornecidas 4.000 calorias e a temperatura variou 50 graus. Então, aqui, ó, dá pra gente simplificar por 10 em cima e por 10 embaixo, ó. Cortou o zero. E aí, vai ficar 400 dividido por 5. Bom, 40 dividido por 5 dá 8. E aí, sobra o zero. Então, eu tenho que a minha capacidade térmica é 80 calorias por temperatura graus Celsius. Então, é preciso fornecer 80 calorias para que essa substância varie 1 grau Celsius. Então, olhando as informações, a gente já sabe que é a letra B, porque é a única que tem o 80. Mas, mesmo assim, vamos calcular o calor específico. Então, o Czinho, cada substância possui seu calor específico, por isso do nome. Eu vou pegar a capacidade térmica e dividir pela massa. A capacidade térmica nós já calculamos, ó, vale 80. E a massa vale quanto? A massa vale 500. Então, o que dá para fazer aqui? Dá para simplificar por 10 em cima e por 10 embaixo, e vai ficar 8 dividido por 50. Vou fazer essa continha aqui, ó. Vou pegar o 8 e vou dividir pelo 50. Só que 8 é menor que 50. Então, para ele ficar maior, o que eu vou ter que fazer? Eu multiplico por 10. Quando eu multiplico por 10, ele fica 10 vezes maior. Então, ele era 8, foi para 80. E aí, eu tenho que lembrar de colocar o 0, vírgula. Então, 50 vezes que número dá 80 chega perto? 50 vezes 1, ele mesmo. Quanto que vai sobrar aqui? Vai sobrar 30. Então, coloca o 0 e continua. 50 vezes que número dá 300? 50 vezes 6 dá 30. Então, 5 vezes 6 dá 30. Então, 50 vezes 6 vai dar 300. Então, o meu calor específico é 0,16. Só para confirmar,
Calor específico é caloria por grau Celsius, certo? Então, nós temos aí que a alternativa correta é a letra B.